Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez. Tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, temos uma partida aqui entre o Lenhador Mamedjarov aqui contra o Alireza Firouzja. Essa partida aconteceu no Meltwater Chess 2021. Vamos dar uma olhada que ela é demais e ela vai para um final surpreendente também. O Mamedjarov, Lenhador aqui, abre com E4, peão do rei. Firouzja responde aqui com C5, seguindo os passos de Bobby Fischer. E tantos outros, Kasparov, Polgar, Mikhail Tal, né? Tantos outros jogavam aí a siciliana e ainda jogam hoje em dia. C3 aqui pelo Lenhador e agora D5. Temos rei por D5, dama por D5, uma vez que o peão já ocupou aqui a casa de C3, a dama vai tranquila para D5, não tem cavalo aqui em C3, né? D4 foi jogado e agora cavalo em F6. Cavalo em F3, E6 e aqui cavalo em A3 pelo Mamedjarov, né? Aqui vai para essa variante aqui com o cavalo em A3, não é muito comum, né? O mais natural a gente pensa aqui seria jogar o lance cavalo D2, né? Seria um lance perfeitamente jogável, mas aqui o Mamedjarov, o Lenhador, prefere jogar o cavalo em A3, temos A6 segurando a casa de B5 e agora cavalo C4. Legal essa manobra aqui do Mamedjarov, né? O cavalo já numa casa diferente do usual, talvez até mais ativa aqui, né? Já de cara ameaçando o cavalo B6. A partida seguiu com o cavalo BD7, desenvolvendo a peça e segurando aqui a casa de B6. E agora bispo em E2, preparando para fazer o roque. B5 pelo Firouzja, tira esse cavalo daí antes que ele apronte. Cavalinho E3 agora com o tempo sobre a dama. Gostei dessa manobra desse cavalo aí. E agora dama C6. Temos roque aqui pelo Mamedjarov. Bispo B7, o Firouzja desenvolve aí o bispo de casas claras. E aqui A4, o Lenhador segue soltando aí a machadada na ala da dama. Temos bispo em E7 preparando para fazer o roque. D por C5, aqui dama por C5 e agora dama B3 aqui pelo Lenhador. B4 foi jogado pelo Firouzja, também aí o ataque da minoria, né? Dois peões aqui enfrentando três, gostei desse ataque. Bispo D2 foi jogado agora pelo Lenhador e aqui cavalo E4, um cavalo centralizado, bastante forte, pressionando as casas de D2, C3. Bispo em E1 foi jogado e agora A5, solidificando. De repente o Firouzja já tá bem aí, ganhando espaço, né? Com essa minoria aqui, já tá aprontando todas, um cavalo bem centralizado. O Firouzja preferiu não gastar nenhum tempo ainda para fazer o roque, tá esperando se ele vai fazer aí ou não, mas tá jogando lances ativos, olha que interessante. A partida seguiu com C por B4, A por B4 e agora bispo B5. Então já colocando aqui o seguinte ponto para o Firouzja, agora você não fez roque, agora você não faz mais, pelo menos não por enquanto, não se eu puder evitar, né? Aqui o rei não pode se distanciar da defesa do cavalo. A partida seguiu com bispo A6, aqui o Firouzja não quer ficar passando esse incômodo, desafia o bispo de casas claras, bispo por A6 eliminando o incômodo, torre por A6 e aqui torre D1, o Mamedjarov mais uma vez fala, lembra aquele roque lá que você estava querendo dar? Não vai mais conseguir. Torre D1 mais uma vez pressiona aqui o cavalo. Aqui, no entanto, uma outra ideia bastante forte seria simplesmente cavalo C2 aqui, deixa ele dar roque, né? Cavalo C2 pressionando o peão de B4 seria uma ideia bastante forte, já que o bispo, a dama, todo mundo está atacando lá em B4 e ficaria difícil de defender. Então cavalo C2 se tenta defender com torre B6 e esse peão passado avança e a posição é muito forte para as brancas, a torre volta para B8 e aqui ainda tem um tema, como esse cavalo aqui está solto, olha que bonita a posição. Peça solta, pessoal, peça solta, peça que não está defendida por ninguém, é sempre alvo de tema tático, né? Na maioria das vezes vai ser algum alvo de tema tático, por isso que os grandes mestres procuram sempre uma harmonia ali entre as peças, uma cooperação entre as peças, para que isso não ocorra esse tipo de situação, né? Aqui teria como aproveitar esse tema aqui, fazendo agora o lance bispo por B4, que legal, né? Torre por B4, cavalo por B4, dama por B4, dama por B4, bispo por B4 e aí torre A4 seria uma posição aqui vantajosa, bastante vantajosa aqui para as brancas, tá? Então, aqui o lance cavalo C2, né, seria uma boa pedida também. Mas o Mamedjarov preferiu jogar com torre D1, mais uma vez indo para aquele tema de evitar o roque ali do Firouzja. E agora a dama C6 foi jogado. O Firouzja protege o cavalo e prepara para dar o roque. Aqui temos bispo por B4, ganhando um peão aqui o Mamedjarov. E agora a dama B7. Opa! Ganhou um peão, mas tem problemas na posição. Agora o bispo está cravado, ele não pode sair daí se não cai a dama. O bispo já está atacado duas vezes. Aqui tem que defender. E o Mamedjarov vai para um lance interessante aqui. Ele poderia tentar
jogar a torre D4 aqui nessa posição, seria perfeitamente jogável, mas ele prefere para uma linha bastante interessante aqui com torre por D7. A partida seguiu aqui com rei por D7, mantendo aqui o tema do bispo cravado, né? E agora a dama sai, dama D3 cheque, o rei vai para E8, bispo por E7 e rei aqui por E7, liberando a torre aí para poder jogar. Dama em A3 cheque, cavalo D6 e aqui cavalo D4. E a gente tem essa posição, então o Firuza conseguiu alguma vantagem material aí, ele tem 2 torres e cavalo contra 2 cavalos e torre. No entanto, aqui o lenhador tem 2 peões passados e conectados, ainda tímidos, mas isso pode virar um problema. A partida seguiu agora com torre D8, colocando a última peça em jogo, e aqui cavalo B3 manobrando, de olho aqui no duplex, né? Aqui no duplex com varanda, né? Segundo o Rafael Leitão, né? O grande mestre Leitão, ele gosta desse termo, um duplex aqui que pega peças poderosas, né? Um ataque duplo. A partida seguiu com torre B6 e agora cavalo C5 de qualquer maneira. Dama B8 e aqui B4, olha só, uma Mediarov vindo com tudo aí com esses peões. No entanto, o peão aqui está disponível, torre por B4, mas agora cavalo A6. Uma bela manobra do lenhador, pessoal, aqui é marretada atrás de marretada. O Firuza tem que fazer alguma coisa aqui, segue com torre B3, olha que legal esse lance. Atacando a dama também, a dama dele está atacada. Temos cavalo por B8, torre por A3. Então temos uma troca de damas, mas agora cavalo C6 cheque. E aqui o lenhador então vai recuperar o material. Que loucura essa partida! Rei D7, cavalo por D8, rei por D8. E aqui torre D1, ameaçando aí o cavalo. Temos rei E7. E aqui mais uma decisão do lenhador levar para o final. Aqui ele vai para o lance torre por D6, olha que legal. Né? Aqui se as pretas jogam errado, jogam lance, por exemplo, não foi jogado, tá? Rei por D6, tá vindo o cavalo C4 com duplo e um final vencedor aqui para as brancas, né? Então aqui, depois de torre por D6, o Firuza vai para o melhor lance aqui da posição, torre por E3, né? Também captura aqui o cavalo. Aqui a partida seguiu com F por E3, no entanto torre D1 também aqui seria possível, segurando o checkmate na fileira do fundo. E depois de torre A3 vai cair o peão de A4 e a gente teria aqui depois de G3, por exemplo, e torre por A4, um final empatado, tá? Esse final aqui é conhecido pela teoria de xadrez, né? Conhecido pelos grandes mestres como um final empatado. São 3 peões, são 4 peões, no entanto, pelos reis aqui estarem muito próximos, esse peão a mais, ele pode ser convertido em peão passado, no entanto o rei das brancas vai segurar a casa de promoção de qualquer peão que seja desses peões aqui. E as brancas têm como manobrar para o empate esse final. Mas aqui, nada disso aconteceu. Depois de torre por E3, o Mamediarov não vai para torre D1, ele vai para F por E3 com a seguinte ideia. A partida seguiu com rei por D6. E você olha para esse final, né? Se você bate o olho nessa posição, nessa foto aqui dessa posição, acontece uma coisa muito interessante. A gente percebe que as brancas têm um chamado peão passado distante. Isso daqui, em geral, é o fator que vence os finais de xadrez, o peão passado distante, porque ele atrai o rei e aí dá tempo do rei invadir o milharal, como diria o mestre Molina, né? O mestre internacional Molina, daria tempo do rei invadir ali o milharal, pegar as peças do adversário, o peão passado distante, o famoso boi de piranha, né? O boi que as piranhas vão para cima para os bois passarem, né? Então aqui, se você bate o olho nessa posição, você fala, puxa, o lenhador fez a coisa certa, esse final aqui é ganho para as brancas. Só que não, olha só que loucura, por conta aqui do rei das brancas não está muito bem colocado, ele está longe ainda e o rei do Firuza já está bem colocado. Vamos ver, aqui é difícil. Aqui rei F2 foi jogado, rei C5 indo para cima do peão, rei F3, rei B4 e aqui rei E4. Aqui um lance importantíssimo na posição, bom, rei por A4 também é possível. Aqui o Firuza preferiu jogar um lance F6 e cria essa barreira aqui para o rei do Mamediarov não entrar. Rei D4 tentando dar o chapéu aqui depois que o rei sair, depois que o rei se deslocar. Rei por A4, rei C5 e agora o que fazer aqui o Firuza, né? Ele vai agora, passa o rei aqui por baixo, olha que legal, vai atrás dos peões. Vamos ver quem chega antes. Aqui rei B3 foi jogado rei D6, E5, lance importante, o único lance aqui da posição, deixando o peão protegido. A G4 foi jogado e agora rei C4, vai levando aqui o rei para próximo dos peões. A partida seguiu com rei E6, rei D3, rei F7, rei por E3, rei por G7, rei F4, rei por F6, 2 peões para cada um. No entanto, aqui
um peão avança mais rápido do que uma maioria de 2 contra 1. Essa é uma regra aí conhecida do xadrez. Quanto maior a quantidade da ilha lá, da maioria de peões, mais difícil ela avança, mais devagar ela avança. Por exemplo, uma maioria de 4 peões contra 3 numa ala, ela avança muito mais devagar do que uma maioria de 3 contra 2 em outra ala de peões. 3 contra 2 sobem mais rápido do que 4 contra 3. E um sozinho avança mais rápido do que 2 contra 1. Então aqui a partida seguiu com E4 simplesmente pelo Firuza. E nessa posição o lenhador abandona aqui a partida. Rafael, mas abandonou? Aí dá pra tentar subir aqui, passar peão também, criar aqui ativar essa maioria 2 contra 1. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui as pretas vão promover primeiro com muita folga, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, ó. Joga aqui G5 para colocar o peão em segurança, tá vindo E3. H4 não dá tempo, ó. E2, H5 já promoveu aqui. Quando você jogou G6 já tá longe, né? Aqui dá para você jogar dama E5, dá para você trocar também, jogar aqui só a título aqui de demonstração. Você também consegue colocar, quando você consegue colocar a dama na casa de promoção, acabou. E se o rei tentar evitar, você encosta o rei, acabou esse peão aqui, a partida aqui acabou já, né? Dama H7, aqui dama por G6 cheque, rei H8, aqui cuidado, hein? Ah, vou levar o rei, afogou, né? Joga aqui um dama G5 só para garantir, né? Rei H7, rei F6, aí sim, você escolhe aqui, escolhe não, só tem esse. Dama G7, checkmate, né? Então, por isso que aqui depois de E4, o lenhador abandonou. Agora, quem diria, pessoal? Olha aqui de novo naquela posição aqui. Peão toma, rei toma, né? Então a gente vê que a melhor decisão aqui, talvez para o lenhador, fosse não capturar a torre e voltar a torre aqui, né? A torre está ameaçada, ele vai perder um peão, mas esse final ele garante o empate. Quando ele faz o lance F por E3, vai para esse final, ele fala, legal, eu tenho um peão passado distante. Quem diria esse final ele é vencedor para as negras, né? E mais uma vez, repito, o fator decisivo, a posição dos reis. Se o rei das brancas estivesse, por exemplo, em alguma outra casa, já em F3, talvez a gente tivesse uma situação completamente diferente, um rei em E4, né? Completamente diferente. Aí o peão passado distante vale a pena. Mas por conta aqui da diferença da qualidade dos reis, esse peão passado distante não foi suficiente. Olha só, mais uma vez, que bonito, né? Que bonito esse final aqui, quem diria? Ali F6, mas o rei por A4 também poderia ter sido jogado. Muito legal. As pretas promovem primeiro, né? Beleza, pessoal. Vamos dar uma olhada no relatório, né? Do chess.com, vamos lá. Pessoal, 99,1% de precisão para o Firuza, né? Quando o jogador passa de 99% de precisão, é muito difícil para o adversário. 98,2% foi muito bem o lenhador. Né? Aqui, de fato, 31 melhores lances, né? 33. Aqui são dois gigantes. Mas aqui o Firuza errou menos, né? 2 imprecisões e um erro contra 3 erros aqui. Uma vitória perdida aqui do lenhador, né? Que história é essa de vitória perdida, Rafael? Mostra aí no tabuleiro o que aconteceu. Provavelmente é esse ponto aqui, né? Ele chama de vitória perdida porque estava bem e depois não ficou tão bem assim. Vamos olhar esse ponto lá no tabuleiro. Aqui vem uma lição muito importante, gente. Essa ideia aqui de torre por D7 foi bacana para ficar com os 2 peões passados, né? Fez um sacrifício posicional aí. Nem sempre os sacrifícios são os melhores lances. Aqui o Mamediarov poderia ter feito o simples, torre D4. O computador dá isso como uma vitória perdida, torre por cavalo. É um termo um pouco forte, né? Porque aqui as brancas não estão com a vitória na mão. No entanto, torre D4 seria realmente um lance bem forte, protegendo o bispo e atacando. Olha a peça... Aqui não tá solta, né? Mas, enfim, aqui protege o bispo, faz uma pressão aqui no cavalo, né? Aqui, por exemplo, depois de bispo por B4, torre por B4, torre B6 seria uma possível continuação. Torre por B6, dama por B6, dama por B6, cavalo por B6. As brancas têm o jogo na mão aqui, tem um peão a mais, né? Aqui são 5 peões contra 4. No entanto, são 2 peões passados e conectados aqui na ala da dama, com o apoio de torre, com o apoio de 2 cavalos. A torre do Firuza ainda não jogou. Uma posição completamente vencedora aqui para as brancas. A5, cavalo A8, B4, acabou. Né? Esses peões aí vão avançar. Claro, tem muito jogo ainda, né? Mas provavelmente um desses cavalos vai ter que ser sacrificado e mesmo assim vai ter que ficar numa posição passiva. Aqui o Firuza, né? nessa continuação. Então a gente vê que às vezes um simples lance, né? Ele pode ser mais eficaz do que um lance aí de sacrifício que assume, né, vai para linhas aí não tão claras e tudo mais, né? O outro caminho era muito mais claro do que esse caminho aqui, é muito difícil, né? Mas vale dizer que o lenhador jogou demais aqui esse final, demais realmente. E, como a gente viu, teria um empate,
Só faltou ali voltar a torre para D1 também nesse momento aqui, né? Voltar a torre para D1, garantiu o empate. Acreditou no peão passado distante, quem diria? Fica uma lição aí para todos nós. Não adiantou ter o peão passado distante. Esse é um exemplo que mostra como o peão passado distante nem sempre é um final vencedor, né? Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro